Graça e paz. Nós estamos dando início a um grupo de estudos acerca do metodismo, né? É bom a gente conhecer a história, a teologia, a doutrina, a prática wesleyana. Esses temas precisam ser estudados e ampliados e aprofundados sempre diante de muitas interpretações bíblicas, teológicas, tantas teologias rodam nos nossos tempos. Nós precisamos compreender quem nós somos como metodista, de onde viemos, quais as nossas raízes, o porquê da nossa teologia, o porquê da nossa vivência como metodistas, né? Nós somos um povo cujo fundamento teórico e prático se encontra na Bíblia, a história, na tradição, e a partir daí que respondemos aos desafios da missão nesse presente tempo. Nós vamos estar falando um pouco nessa semana acerca do início do metodismo em Oxford. Nós vamos estar trazendo um pouco, trazendo uma meditação bíblica, pois todas as questões, no metodismo sempre tem uma fundamentação bíblica. Nós sabemos que o fundador, o incentivador do movimento metodista foi John Wesley. E conhecendo um pouco a vida de John Wesley, a gente compreende um pouco o porquê da teologia dele e essa vivência sempre de busca de Deus, né? Ele coloca Oxford como um dos princípios do metodismo, mas nós sabemos que o metodismo, que a vida de John Wesley, até esse momento dele compreender o querer de Deus, tudo isso importa para a gente compreender um pouquinho dos porquês, da sua teologia. John Wesley ele era filho do pastor anglicano e ele nasceu no ano de 1703 e faleceu em 1791, antes de completar 88 anos. Viveu, portanto, praticamente todo o século XVIII sendo testemunha das profundas mudanças que, com base na chamada Revolução Industrial, alteraram radicalmente o panorama social da Inglaterra. Nesse contexto, juntamente com outras pessoas, procurou compreender a vontade divina, respondendo aos desafios que as exigências do Evangelho e as necessidades do povo suscitavam. Ou seja, todo o contexto histórico que ocorria naquele país, naquela época em que Wesley nasceu e cresceu, tudo aquilo que ele viu contribuiu para o homem que ele foi, para o legado que ele deixou. Quando nós vemos aqui a data, de nascimento de Wesley, e nesse período seu pai era um pastor de um lugarejo chamado Eppleworth, na Inglaterra. E todo o início do aprendizado de Wesley foi feito por sua mãe, Susanna Wesley. Ela que iniciou o aprendizado de Wesley. Sendo que mais tarde, quando ele já estava com 10 anos, o Duque de Buckingham, ele conseguiu pagar os estudos de Wesley em uma escola, Então o menino ingressou em uma escola de nome Charterhouse, em Londres, aos 10 anos e meio de idade. Esse estabelecimento distinguia-se naqueles tempos. Era uma boa escola, mas era uma escola de pessoas ricas. E ele era filho de um pastor de lugarejo. E isso gerou
conflitos, porque ele tinha 10 anos e meio, ele era mais novo do que a maioria dos garotos, e ele era mais pobre, o que muitas vezes gerou situações ruins para Wesley naquela escola. Mas ele aguentou firme, com 10 anos de idade. Aguentou firme e se formou. E após aquela escola, Wesley, em 1720, ele entrou na Christ Church College, um dos melhores estabelecimentos de cultura superior entre todos os intentos que formaram a Universidade de Oxford. Em 1720, ele ingressa na Faculdade de Oxford. Wesley é quem inicia o movimento metodista anos depois, né? O movimento não é um movimento que nasça pronto. Tipo, vamos montar uma igreja ali em tal lugar e fazer isso. É um movimento. Wesley não montou uma nova igreja, ele montou um movimento no qual Deus moveu a vida daquelas pessoas para trazerem uma renovação para aquela cidade, para aquele país. Wesley, enquanto estudante de Oxford, tinha todas as dúvidas e todos os questionamentos, como qualquer pessoa tem. Ele não nasceu pronto, assim como o movimento também não nasceu pronto. E alguns livros que Wesley leu, esses livros ajudavam ele a compreender um pouco da linha que ele queria seguir. Um era a Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, e As Regras para Viver e Morrer na Santidade, de Jeremias Taylor. Então Wesley era um homem que procurava compreender a santidade, compreender Deus na vida do ser humano. E isso fez com que ele encontrasse o seu caminho e assim ajudasse muitos a encontrar. Ele permaneceu ali até a ordenação em 1725. Ele foi ordenado. Sua aplicação aos estudos e seus dotes intelectuais conquistaram para ele, em bem pouco tempo, uma posição de proeminência entre os demais estudantes. Wesley vê no surgimento do metodismo o resultado da ação providencial de Deus, a dirigir os acontecimentos com a participação humana. Aliás, quando Wesley recorda as origens do movimento, ele destaca 3 momentos significativos: Oxford, Geórgia e Londres. Esse capítulo e os próximos trará o assunto. Antes, porém, vamos analisar brevemente como o agir de Deus manifesta-se segundo a Bíblia. Nosso ponto de partida é o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para que se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal,
enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é um menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. A gente vê na história de Moisés todo esse caminho que Deus usa para fazer com que seu propósito se cumpra. Deus está presente na história, norteando todas as situações. Uma situação de risco ocorre, Faraó manda matar os meninos dos hebreus, jogar no rio. No entanto, é posto no rio com todo cuidado. É escondido por 3 meses. 3 meses é o tempo, de um bebê ficar bem fofinho, bem bonitinho, bem gostosinho de se apertar. E aí ela coloca aquele bebê no rio, dentro de um cesto betumado, para não afundar. E justamente Deus coloca ali, Deus vai usando a filha de Faraó, vai usando a irmã de Moisés, vai usando a mãe de Moisés, e ninguém, cada um que está participando daquela história, tem ideia do propósito final de Deus com a vida de Moisés. Assim Deus vai usando as nossas vidas e a gente às vezes não tem ideia do que Deus vai estar fazendo no final. Deus usou aquelas pessoas para preservar aquela criança, para que aquela criança chegasse a ser o homem que iria conduzir o povo de Deus à libertação. Esse menino cuja vida foi preservada, foi cuidadosamente educado como neto de Faraó. Desse modo foi preparado para desempenhar a missão de conduzir o povo de Deus nos caminhos da liberdade, no respeito à lei, do amor a Deus e ao próximo. A gente vê lá em Êxodo 20, do 1 ao 17. Como podemos observar na narrativa do Êxodo, o Senhor revela-se como aquele que liberta e concede a vida, como aquele que convoca servos e servas e capacita para a missão, como aquele que deseja instaurar verdadeiros laços de comunhão e fraternidade na sociedade humana. E Deus vai usando assim a cada um. E é interessante que a irmã de Moisés, que ficou só observando para ver quem pegaria o bebê e para ver qual o destino que aquela criança teria, nunca iria imaginar que o papel dela era tão importante, assim como a mãe que teve a chance de criar seu filho ainda recebeu por isso. E cada um tem vital importância no projeto de Deus. Não existe papel pequeno no projeto de Deus. Cada um tem sua importância. Retomando a questão inicial, por que John Wesley considerava Oxford o primeiro começo do metodismo? O que de importante aconteceu ao longo período em que ele viveu nessa cidade? O que podemos aprender sobre a herança metodista analisando essa época? Oxford destacava-se desde a Idade Média entre as mais importantes universidades da Europa. Para lá, muitos jovens dirigiam-se a fim de se preparar
para exercício da medicina, do direito e da teologia, tornando-se aptos para ocupar posto no governo ou na Inglaterra, ou na igreja, aliás. Wesley tinha 17 anos quando ingressou em Christchurch, em junho de 1720, a faculdade de maior privilégio entre as que compunham a universidade. Com exceção dos anos em que auxiliou seu pai nas atividades paroquiais de 1727 a 1729, ele permaneceu o tempo todo em Oxford, até o ano de 1735. Logo se destacou nos estudos acadêmicos, alcançou os graus de bacharel e mestre em artes e decidiu preparar-se para receber a ordenação na Inglaterra, na Igreja da Inglaterra. Foi ordenado diácono, eleito como membro integrante do corpo de uma faculdade com responsabilidades específicas, como o ensino e a pregação, ocasional do Lincoln College. E, finalmente, recebeu a ordenação como presbítero. É impossível subestimar a importância desses anos de formação, a explicação aos estudos, a aplicação aos estudos, a disciplina intelectual e a agudez de raciocínio. Serão características marcantes dos irmãos Wesley e também do movimento metodista. Aliás, John não apenas exigiu dos pregadores dedicados à leitura, dedicação à leitura, pelo menos 5 horas diárias, como publicou obras de caráter e a preços populares, visando exatamente expandir o interesse pelo conhecimento e o saber. Gostava de repetir que renunciar à razão equivalia a renunciar à religião. Para ele, o cultivo da piedade não poderia ser desculpa para a ignorância. Afinal, não é certo que nós, cristãos e cristãs, devemos estar sempre prontos para responder a quem indagar sobre a razão da esperança que há em nós? Assim diz 1 Pedro 3,15. Então, John Wesley tinha essa visão que aquele que tem a esperança, não renuncia à razão. A razão é o que nós podemos aprender racionalmente. O ensino, a aplicação aos ensinos, a dedicação, isso tudo era importante para Wesley, o aprendizado, Também foi em Oxford que Wesley convenceu-se de que a vida em santidade pertence à própria essência da fé cristã. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Nutrido pela leitura de autores ligados à tradição do viver santo, como o místico medieval Thomas Kemp, que escreveu A Imitação de Cristo. Wesley decidiu conjugar todos os seus esforços para alcançar essa meta. Ele estava totalmente persuadido de que a verdadeira religião tem sua sede no coração e que a lei de Deus estende-se a todos os nossos pensamentos, bem como as palavras e ações. Seguindo então os conselhos do anglicano Jeremias Taylor, ele concluiu que um passo fundamental nesse processo deveria ser o cuidado com o tempo. Por isso, passou a registrar, na forma de um diário, todo o progresso que obtinha no caminho da santificação, submetendo a severo constante autoexame, a sua firme resolução nessa direção, associada à sua decisão de seguir a carreira eclesiástica, tem levado muitos biógrafos a descreverem essa experiência como a primeira conversão de Wesley. Sem entrar em discussão sobre essa afirmação, é correto dizer que o que aconteceu, especialmente no ano de 1725,
deu direção e sentido à sua vida, bem como à sua teologia. Doravante, a busca da santidade, tanto interior como exterior, será a força motriz e a orientar todos os seus esforços. Ou seja, Wesley era um homem que buscava essa santidade, essa vivência em Deus, não apenas uma santidade parcial, mas submeter todo o seu ser à sujeição a Deus, à busca de Deus, ao entendimento do processo de Deus com a humanidade, ao querer de Deus, aos propósitos de Deus. Entre atividades regulares realizadas destacavam-se a leitura e o estudo conjunto de um Novo Testamento em grego, bem como a leitura clássica e de obras teológicas. Além disso, os membros do grupo eram assíduos nos cultos dominicais e participavam com frequência do sacramento da ceia. Observavam o jejum em conformidade com a igreja primitiva nas quartas e sextas-feiras e estavam sempre dispostos a avaliar a sua vida à luz dos propósitos de Deus, visando dar orientação à vida devocional do grupo. John Wesley publicou o seu primeiro trabalho, uma coleção de oração para cada dia da semana. O propósito, desses homens, dessas mulheres nessa época, todos aqueles que estavam junto com John Wesley e que eram ensinados por ele, eram ensinados dessa forma de buscarem conhecimento, buscarem usar a razão para compreender o sobrenatural de Deus e o propósito de Deus na vida, né? Então, visando dar essa disciplina, buscar essa disciplina como o grande tesouro que a gente tem e não banalizando. Quando a gente vê textos sobre John Wesley, a gente vê que era algo muito apaixonado por Deus, era querer muito Deus, querer estar com Deus, querer fazer a vontade de Deus, querer conhecer essa vontade para poder fazer, não subestimar, não deixar isso como se fosse algo que pudesse ficar para depois. O tempo era já, o tempo era agora, e eles buscaram a Deus. Engana-se, no entanto, quem imagina que a prática dos primeiros metodistas estava restrita a tais exercícios de piedade pessoal e edificação mútua. Logo o grupo percebeu que a verdadeira santidade nos leva ao encontro do próximo. O amor e a misericórdia são inseparáveis de um viver santo. Visitas regulares a prisioneiros, o trabalho realizado junto às pessoas enfermas das paróquias da cidade e arredores, o cuidado dispensado às famílias pobres e a alfabetização de crianças, pessoalmente ou através da contratação de professores com os recursos que dispendiosamente o grupo economizava. São apenas algumas ações que contribuíam o programa dos metodistas de Oxford. Para justificar-se, John Wesley, lembrando-se de Mateus 25, 31 a 46, perguntava: não devemos imitar, até onde seja possível, aquele que passou a vida fazendo bem? E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer a nós hoje, né? Não devemos imitar até onde seja possível, aquele que passou a vida fazendo bem. A palavra de Deus diz que Jesus andava por toda parte fazendo bem. E essas pessoas, eles decidiram fazer o mesmo. Eles entenderam que a santidade não era somente você estar cumprindo os seus ritos religiosos, você lendo, isso também era, mas isso era só uma parte da santidade. Você conhecer, você saber, você participar
tudo aquilo que eram os atos de piedade. John Wesley compreendeu que as obras de misericórdia também eram necessárias, porque todo aquele que conhece o amor de Deus conhece o amor que recebeu. E conhecendo o amor que recebeu, reconhecendo que não era digno de ter recebido, mas mesmo assim recebeu, tem misericórdia do próximo e deseja que o próximo também receba. Por isso ele ia naqueles que estavam necessitados, nos que estavam aprisionados, pessoas enfermas da paróquia, da cidade, dos arredores, não só dos crentes, mas todo aquele que estava enfermo. O cuidado dispensado às famílias pobres, perceber a necessidade do outro, a dor do outro, a fome do outro. A alfabetização de crianças. As crianças precisam ser ensinadas. E John Wesley percebeu tudo isso. Conclusão. Em todo tempo, mas especialmente em meio a crise e mudanças profundas, Deus manifesta-se convocando homens e mulheres para colaborarem com Ele na promoção da vida e da santidade. Assim ocorreu com Moisés na história bíblica e com o primeiro metodista no século XVIII. O Senhor não apenas chamou, como capacitou para a missão. Ainda hoje temos o desafio de cooperar com Deus no anúncio do Evangelho, que traz vida abundante para todas as pessoas, em particular para as mais pequeninas. Nós, metodistas, herdamos uma abençoada tradição que encara com equilíbrio a experiência da santidade, numa combinação criativa entre fé e razão, aspecto pessoal e responsabilidade social, piedade e misericórdia, ação de Deus e participação humana. Precisamos reavivar, nesta época, marcada por contradições, a nossa memória e nos dispor a cooperar com Deus na construção do futuro. O momento é agora. O momento é agora. É agora que Deus te chama para uma grande participação, que aos olhos de muitos pode ser pequeno, pode ser quase nula, mas que no final de tudo é uma grande participação no projeto que Ele tem de salvar almas, de salvar vidas, de retirar pessoas do lamaçal do pecado e trazer para a sua maravilhosa luz, de ajudar pessoas com tantas dificuldades nessa vida que mal conseguem perceber o amor que ninguém pode lhe tirar, que é o amor de Deus. O amor que muitas vezes está na frente dela com as mãos estendidas e ela não consegue enxergar. O trabalho dos primeiros metodistas, passando por todos os conflitos existenciais, porque ele os tinha assim como nós os temos. E ele foi construindo uma fé, no propósito de buscar a Deus, de buscar em Deus, de compreender o propósito de Deus nessa terra. Nós, hoje, somos chamados. O momento é agora, vivemos tempos difíceis, tempos muito difíceis. É nesse tempo que tu se levanta, é nesse tempo que eu me levanto. É nesse tempo que, com todas as nossas limitações, precisamos fazer esse mundo ouvir que Jesus os ama. É nesse tempo que precisamos ser guiados com Deus, por Deus, para sabermos exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. Esse é o estudo, essa é a nossa raiz. Isso é só uma pincelada do que foi a obra em Oxford. Busca conhecer mais da história da nossa igreja, que é uma que tem uma das teologias mais ricas, usadas por muitos que nem são metodistas, as cita. Cita a teologia metodista, a doutrina metodista, porque é bíblica. Não é criada pela imaginação do homem,
mas é direcionada pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha momentos de meditação nisso, que esse princípio de falarmos da nossa história aguce em você o desejo de conhecer muito mais, porque é uma história muito rica e empolgante. Que Deus te abençoe. É uma história cheia da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.